Amigos, que a paz, o amor de Jesus esteja no coração de todos nós. E como sempre, estamos seguindo então uma aprendizagem a respeito da mediunidade e dos médiuns, que também faz parte da vida de quase todos nós, porque, gente, muitos médiuns estão se apresentando nessa ocasião, nessa época em que a Terra vai precisar muito de ajuda. Então, não se façam de rogados, vão à luta, sigam a sua tarefa que vocês vieram para isso. Não esperem um momento que vocês querem, e sim a hora que é necessária. Vou falar hoje sobre o protetor do médium. Todos nós temos nosso anjo da guarda, viu, gente? Vocês acreditam que às vezes tem pessoas, às vezes que a gente conversa, nunca ouviram falar, nossa, anjo da guarda? Né? São pessoas bem que não tiveram, ninguém passou, ninguém falou, né? E bem, às vezes até pessoas bem simplórias, então a gente explica, né? Que cada um nós temos um anjo, né? Um protetor, que nos leva, nos avisa, nos passa o conhecimento. Quando nós estamos, ou vamos fazer uma coisa que é errada, que não serve, né? A gente é avisado. Se a gente faz é porque a gente é teimoso mesmo. E, além desses anjos da guarda, tem os mentores espirituais, com a finalidade única de nos orientar também, a seguir o rumo certo, um conhecimento. E espíritos, às vezes até familiares, que vêm nos ajudar, gente. O protetor do médium. Logo que iniciamos o nosso desenvolvimento mediúnico, é-nos designado um espírito protetor, o qual trabalhará conosco no desempenho de nossas funções mediúnicas, proteger-nos-á das investidas dos espíritos malévolos e nos orientará para que a nossa mediunidade produza resultados benéficos. Cada médium tem o seu protetor, que é um espírito esclarecido e possuidor da experiência que este gênero de trabalho requer. Às vezes, é um nosso parente ou amigo, e pode ser também um espírito que não conhecemos, mas a qual estamos ligados por laços de afeto e simpatia desde épocas remotas. O grau de adiantamento de um espírito protetor está em relação com o grau de adiantamento do seu protegido. Quanto mais adiantado for o médium, tanto mais elevado será o seu protetor. Os nossos trabalhos mediúnicos são realizados com a sua presença, sempre que precisarmos dele, para tributarmos a alguém os benefícios de nossa mediunidade. Chamemo-lo por meio de uma prece fervorosa e imediatamente teremos ao nosso lado cooperando conosco. É comum acontecer que o espírito protetor tenha de se retirar, ou porque chegou sua vez de se reencarnar, ou porque irá executar tarefas em outros planos do universo. Nesse caso, será substituído por um espírito da mesma categoria. Tomemos nota de um ponto muito importante. O protetor de um médium não lhe poderá dar bens materiais, não lhe dará conselhos ou indicações para tratar de negócios, não o livrará de suas provas e expiações, nem lhe satisfará caprichos ou mesquinhas ambições.
As obrigações de um espírito protetor junto de um médium são todas de ordem puramente espiritual. E é nesse sentido que devemos compreender sua proteção. Peçamos que nos auxilie a obter a riqueza da espiritualidade, certos de que quanto mais espiritualizados estivermos, tanto menos necessitaremos das coisas da terra. Então, vocês viram que são todas coisas simples que a gente está dizendo, mas muito necessárias. Qualidades de um bom médium. Rigorosamente falando, os bons médios são raros. A maioria geralmente apresenta um ou outro defeito que lhes diminui a qualidade de bom. O defeito, por pequeno que seja, é sempre de origem moral. Entretanto, o médium que reunir as 5 virtudes seguintes pode ser qualificado de bom: seriedade, modéstia, devotamento, abnegação e desinteresse. A seriedade é a virtude que o médium possui de só utilizar a sua mediunidade para fins verdadeiramente úteis, exercendo-a como um nobre sacerdócio. A modéstia é a virtude pela qual um médium reconhece que é um simples instrumento da vontade do Senhor e por isso não se envaidece nem se orgulha de sua mediunidade. Não faz alarde das comunicações que recebe, porque sabe que foi apenas um simples intermediário. Não se julga ao abrigo das mistificações e, quando é mistificado, compreende que aconteceu devido a falhas do seu próprio caráter ou devido a algum erro de sua conduta. Procure então corrigir-se para afastar de si os espíritos mistificadores. O devotamento é a virtude pela qual o médium se dedica ardentemente ao benefício de seus irmãos que sofrem. O médium devotado considera-se um servo do Senhor e, por isso, não despreza nenhuma oportunidade de servi-lo, auxiliando a todos quantos necessitam dos cuidados dos Espíritos de Deus. A abnegação é a virtude pela qual um médium leva o seu devotamento até ao sacrifício. O médium abnegado não hesita em renunciar aos seus prazeres, a seus hábitos, a seus gastos, quando se trata de prestar socorros mediúnicos a quem quer que seja. O desinteresse é a virtude pela qual um médium dá de graça o que de graça recebeu. O médium desinteressado nem mesmo esperará um agradecimento dos homens. Eis as expostas, que foram expostas, as 5 virtudes que devemos cultivar se quisermos merecer o qualificativo de bons médios. Porque se nós não seguirmos isto, gente,
nós desencarnamos e depois teremos que voltar outra vez para fazer as coisas certas, direitas, além do sofrimento, né? Quem é que quer, às vezes, voltar outra vez, às vezes passa por uma mediunidade difícil. Olha, gente, de assédio espiritual. E há momentos, gente, do nosso problema espiritual que a gente tem, ou se nós temos, é porque nós merecemos, é lógico. Mas muitas vezes o problema espiritual, eu vou falar a verdade, é pior do que um problema físico. Às vezes não passa, às vezes a gente continua sofrendo, passando aquele mal-estar que a gente não sabe nem de onde vem, nem por que vem. Então, por isso que diz que nós temos que seguir piamente esse que foi explicado, para nós termos sempre a companhia dos bons espíritos, nos ajudando, nos auxiliando, afastando esses espíritos que vêm só para fazer com que a gente sofra. Se bem que quando a gente sofre ou passa alguma coisa, é lógico que a gente fez jus. É lógico que a gente tem realmente que passar por alguma razão por isso. Mas é só vocês prestarem atenção, passo a passo, mudando a conduta, mudando seu pensamento, né? E vendo que ser um médium, eu posso te dizer que é quase igual o caminho de ser um médico. Não tem hora, não tem momento de vocês irem à luta e de ajudar aquele que está precisando. Sem mais, despeço.